Você é temporário. Meus amigos são permanentes. Relacionamentos acabam o tempo todo, mas amizades não. Minha namorada disse isso depois de faltar ao nosso aniversário por causa do grupo dela. Então, me tornei temporário e saí. Agora ela voltou com o grupo dela, implorando na minha porta. E aí, Reddit? Resolvi compartilhar o que aconteceu comigo, Ryan, 26 anos, e minha namorada Kayla, 24 anos, após 2 anos juntos. Digamos apenas que morar com ela era como namorar todo o grupo de amigos dela, e chegou a um ponto em que eu precisava decidir se estava em um relacionamento ou apenas pagando aluguel para 5 pessoas. As coisas explodiram rápido, e o jeito que terminou? Bem, você vai ver. Então, estive com Kayla por cerca de 2 anos, morando juntos por 6 meses, e honestamente parecia menos que eu estava me mudando para morar com minha namorada e mais que eu estava me mudando para um circo itinerante. Os amigos de Kayla, Maya, Derek, Lena e Travis, também conhecidos como Grupo, sim, eles realmente se chamam assim, são grudados uns dos outros. Eles agem como se, quando uma pessoa é convidada para algum lugar, todos os 5 aparecessem como se fosse um pacote. No começo, achei até fofo. Grupo unido, piadas internas, aquela vibe de somos uma família. Isso durou cerca de 1 mês antes de eu perceber o que a vida com o grupo realmente significava. Eles tratando nosso apartamento como segunda casa, eu sendo o anfitrião não remunerado, e Kayla agindo como se fosse tudo normal. O primeiro grande teste foi numa sexta-feira à noite, cerca de 2 semanas depois de nos mudarmos. Cheguei do trabalho, pronto para relaxar, e entrei em uma sala que parecia uma república universitária depois da semana de calouros. Caixas de pizza empilhadas no balcão, sapatos espalhados pelo chão, Travis deitado no meu sofá como se tivesse pago aluguel ali. Fiquei parado por um instante e disse, legal, acho que entrei em um Airbnb que não anunciei. Travis levantou a cabeça e disse, oi, cara, a gente só ia ficar até amanhã. Não, respondi na hora, chutando o calcanhar de um dos tênis fora do caminho. Você não vai ficar, você vai sair, hoje à noite. Kayla me lançou aquele olhar arregalado, como se eu estivesse sendo duro, mas eu não ia virar faxineiro de adultos crescidos. Apontei para as caixas vazias e disse, pegue seu lixo. Isso aqui não é um lixão. Isso definiu o tom. Eles tentaram de novo uma semana depois, após uma noite de filme. Maya começou a estender um cobertor como se fosse montar acampamento no chão. Nem deixei ela terminar. Maya, a menos que tenha dinheiro para metade do aluguel, guarde isso. O sofá não é moradia gratuita. Ela olhou para Kayla esperando apoio, mas Kayla apenas murmurou algo sobre eu ser exigente. Sim, estou exigente quando pago metade das contas. E não me entenda mal, não sou do tipo que espanta pessoas do meu quintal, mas essas não eram apenas pequenas visitas ou encontros inocentes. Era exploração direta. A questão dos transportes foi a próxima. Aparentemente, eu deveria ser o Uber pessoal deles, porque tinha carro. Uma noite, 1h da manhã, Kayla me acorda dizendo, amor, pode nos buscar? Travis está muito cansado para dirigir. Me virei e disse, não é meu problema. Diz para ele tentar esse aplicativo novo chamado Uber. Funciona perfeitamente. Voltei a dormir. Kayla ficou de cara no dia seguinte, mas acabou desistindo quando percebeu que eu não cederia. O grupo odiava que eu não entrasse na onda. Você sentia isso sempre que eles apareciam. Faziam comentários como, cara, o Ryan é tão rígido com as coisas dele, ou Ryan está sempre trabalhando, nunca relaxa com a gente. Uma vez ouvi Derek dizendo a Kayla que eu parecia ciumento do vínculo deles. Entrei na cozinha e disse, ciumento? De 4 adultos que não conseguem passar um fim de semana sem usar pijamas combinando? Sim, estou perdendo sono por causa disso. Ele não disse uma palavra depois disso. Outra noite, Lena tentou pegar meu setup de games emprestado porque o irmão dela queria testar. Ri na cara dela. Sim, e eu queria testar como é ter 1,95 metros, mas aqui estamos. Impossível. Ela bufou. Mas acabou por aí. Nem era que eu os odiava como pessoas. Sozinhos, não eram os piores. Era a forma como operavam como colmeia. Eles chegavam barulhentos, se espalhavam e tratavam tudo como propriedade coletiva. E Kayla, em vez de estabelecer limites, apenas dava de ombros e dizia, eles se sentem à vontade aqui. À vontade? Um dia perdi a paciência ao encontrar o moletom de Travis pendurado na minha cadeira de games. Kayla, guaxinins também se sentem à vontade em lixeiras. Não significa que quero eles na minha. Ela odiava quando eu fazia piada assim. Mas, sinceramente, era a única forma de manter minha sanidade. Se eu não reagisse, provavelmente eles estariam morando conosco em tempo integral. A maior explosão aconteceu cedo, durante um jogo de futebol no domingo. Eu tinha convidado alguns amigos meus, finalmente pensando que ia usar o espaço com meu pessoal. 15 minutos de jogo. Quem aparece? O grupo, com os braços cheios de petiscos que não pagaram. Travis se joga no meio do sofá, entre meus amigos, olha para a TV e diz, que ótimo. Vocês já começaram. Levantei, fui até eles e disse, sim, porque isso aqui é meu momento com meus amigos. Vocês não estão convidados. Saiam. Todos congelaram.
Kayla sussurrou, Ryan, como se eu estivesse fazendo cena. Não. Interrompi. Não vou assistir o jogo em pé na minha própria sala porque seu bando de lobos não consegue passar um domingo separado. Vocês têm seus momentos de grupo. Este é meu. Saiam. Ficou estranho, mas eles realmente saíram. Meus amigos morreram de rir depois, dizendo, cara, você realmente mandou eles saírem. E sim, eu mandei. Porque alguém tinha que mandar. Naquele ponto, ficou óbvio para mim. Não era apenas Kayla e eu morando juntos. Era Kayla mais 4 extras. E eu não ia aceitar isso. Falei direto. Não me mudei para morar com seus amigos. Me mudei para morar com você. Se você não vê a diferença, temos um problema. Ela ignorou, disse que eu ainda estava me ajustando. Mas eu não estava me ajustando. Já estava planejando rotas de fuga quando aconteceu a história do aniversário. Honestamente, parecia que o universo só me empurrou além do limite. Nosso marco de 2 anos estava chegando, e pensei, ok, vamos dar uma última chance. Planejei algo sólido, não caro, mas significativo. Então me sentei ao lado dela uma noite. Ela grudada no telefone como sempre, o grupo de chat fervendo como uma máquina de caça-níqueis de Vegas. Disse que tinha algo planejado para o sábado, surpresa de aniversário. O jeito que ela me olhou, parecia que eu tinha acabado de dizer que o aluguel aumentou R$ 4.500. Ela piscou de lado e disse, é a mesma noite da pré-festa de aniversário da Lena. Ri, pensando que era brincadeira. Não era. Você está falando sério? Perguntei. Sim. Ela baixou o telefone como se fosse explicar matemática básica para uma criança. Lena escolheu especificamente o sábado. Derek tem trabalho no domingo. E Mai está super estressada. Travis precisa da distração. Então sábado é a única noite que funciona para todos. Fiquei olhando para ela. Então me deixe entender. Nosso aniversário de 2 anos versus a pré-festa da Lena, e você escolhe a pré-festa da Lena? Ela me deu aquele olhar como se eu fosse o irracional. Ryan, é só uma noite. Você sabe como essas coisas são importantes para o grupo. Sim, respondi. Mas aqui está a questão. Eu não estou namorando o grupo. Não me lembro de Lena me dar uma chave deste apartamento ou Travis pagar metade do aluguel. Este é o nosso aniversário, Kayla, não um encontro do grupo. Ela cruzou os braços instantaneamente. Modo defensivo. Relacionamentos acabam o tempo todo. Amizades não. Você é temporário, Ryan. Meus amigos são permanentes. Essa frase, cara, se você quer saber quando seu relacionamento morre oficialmente, é quando sua namorada basicamente te chama de placeholder entre encontros do grupo. Eu recostei, sorri de lado e disse, então por que você não casa com o grupo de chat? Já que sou temporário mesmo. Ela balançou a cabeça, já checando o telefone de novo. Você não entende. O grupo precisa de mim. E eu fiquei olhando para ela, sinceramente impressionado com o quão doutrinada ela soava. O grupo precisa de você? O que é isso? Os Vingadores? A pré-festa da Lena é algum evento de salvação do mundo que eu não ouvi falar. Ela não riu. Surpresa. Esse foi o momento em que percebi que estava perdendo meu tempo. Então apenas assenti e disse, entendi. Vou deixar você salvar o mundo com seu grupo. Vou cuidar do meu sábado à noite. Ela estreitou os olhos para mim, como se não conseguisse dizer se eu estava blefando, mas eu não estava. Minha cabeça já estava organizando caixas para tirar daquele apartamento. Na sexta noite, ela já estava animada para a festa de aniversário da Lena. Ela ficava andando pelo apartamento, falando sobre roupas, playlists do grupo, quem traria o quê. Eu nem me incomodei em lembrá-la do sábado. Apenas sentei ali, meio ouvindo, pensando, sim, é isso. Amanhã é o dia em que acabo com isso. Ela percebeu que eu estava quieto e explodiu. Você não vai estragar isso para mim, Ryan. Eu já disse a Lena que iria. Olhei para cima do meu laptop e disse, não se preocupe, não vou estragar. Nem estarei aqui. Ela congelou por um segundo, depois bufou, como se eu estivesse blefando de novo. Mas eu não estava. Já tinha alugado um apartamento de um quarto do outro lado da cidade que eu podia pagar sozinho. Parecia liberdade na minha caixa de entrada. Até terça-feira, já tinha aprovação. Foi o sim mais rápido que recebi em meses. E nem veio da minha própria namorada. A partir daí, virou um jogo de timing. Kayla estava sempre fora com o grupo, então eu nem precisava ser discreto. Segunda noite, ela estava na noite de autocuidado da Maia, que aparentemente significa comer comida de delivery no chão e fingir que é terapia. Eu carreguei 2 caixas de roupas e minha guitarra. Quarta-feira, ela estava na casa do Travis ajudando a organizar o clima dele, seja lá o que isso significa. Então carreguei meu setup de games e livros no carro. Era quase engraçado. O grupo estava tão ocupado planejando o brunch pós-festa da Lena que nenhum deles percebeu que eu estava transportando minhas coisas como um entregador da UPS. Até quinta-feira, já tinha levado talvez metade das minhas coisas, e Kayla não disse uma palavra. A única vez que ela me olhou durante a semana foi quando entrou reclamando que a Maia não respondeu rápido o suficiente ao grupo.
Enquanto isso, o armário parecia uma liquidação no shopping, cabides balançando, e ela nem percebeu. Sexta-feira chegou, e pensei em pegar o resto no fim de semana enquanto ela estava distraída. Mas, claro, ela me lembrou mais uma vez do motivo pelo qual eu estava saindo. Minha mãe tinha uma consulta de acompanhamento após a cirurgia. Perguntei a Kayla no começo da semana se ela queria vir comigo. Sabe, só para mostrar presença, já que minha família tinha começado a notar o padrão grupo primeiro, todo o resto depois. Ela prometeu tentar. Na sexta de manhã, recebo uma mensagem: desculpa, amor. Não consigo ir, Lena precisa de mim para preparar a festa na piscina amanhã. Eu realmente ri alto na sala de espera quando li. Não foi uma risada maldosa, apenas aquela risada onde você percebe que tomou a decisão certa. Minha mãe perguntou o que era engraçado, e apenas balancei a cabeça. Sem motivo para arrastá-la para esse circo. Aquela noite, enquanto Kayla estava no face time com Lena planejando os infláveis da piscina, eu peguei mais caixas. Ela nem percebeu quando carreguei minha cafeteira da cozinha. Quando passei pela sala com minha cadeira de escritório atravessando a porta, ela apenas acenou distraidamente como se eu fosse um entregador. Honestamente, ela mal estava em casa aquela semana, pulando entre encontros do grupo como se fosse emprego em tempo integral, então as prateleiras vazias nem registraram. No fim de semana seguinte, meu novo apartamento já parecia habitado, colchão no chão, TV apoiada em uma caixa, e meu setup de games já funcionando. Não era perfeito, mas era meu. Sem tênis espalhados pelo corredor, sem batatas fritas pela metade no balcão, apenas silêncio. Quase me senti mal pela facilidade disso. Quase. Domingo à noite, o grupo invadiu nosso apartamento para o que Kayla chamou de sessão de pré-planejamento da piscina. Tradução: comer batatas chips, falar alto e discutir sobre playlists. Eu estava no quarto arrumando as últimas roupas, ouvindo eles discutir sobre quem, Travis ou Derek, deveria levar a caixa de som. Em um momento, Travis bateu na porta e gritou: "Ei, Ryan, tem um cabo auxiliar que a gente possa pegar?" Abri a porta segurando meu armário quase vazio. "Não, mano, tudo que eu tenho já está no carro." Ele riu, achando que era piada. Não era. Kayla nem percebeu metade do meu guarda-roupa faltando até mais tarde naquela noite. Entrou no quarto, me viu dobrando a última pilha de camisetas na mala, e franziu o senho. "Por que você está arrumando tanta coisa?" perguntou, como se eu estivesse indo viajar. Algo assim disse, fechando o zíper. Ela estreitou os olhos, mas antes que pudesse perguntar mais, Lena gritou da sala que acabaram os molhos, e Kayla correu para ajudar como se fosse um incêndio de 5 alarmes. Tempo perfeito. No meio da semana, eu já estava praticamente morando no novo apartamento. Ainda tinha algumas coisas para buscar, algumas ferramentas, uma caixa de fotos antigas, mas já estava dormindo lá, comendo lá, acordando lá. Parecia uma desintoxicação. Enquanto isso, Kayla ainda agia como se nada estivesse acontecendo. Não perguntou para onde foi minha cafeteira. Não perguntou por que a estante sumiu. Nem percebeu que metade dos utensílios de cozinha tinha desaparecido. Estava ocupada fazendo flyers para a festa na piscina da Lena, como se administrassem uma agência de marketing. Foi aí que percebi. Ela não estava cega. Ela apenas não se importava. E se ela não se importava, eu certamente não devia aviso algum. A única razão de ela finalmente notar foi porque subestimei a rapidez com que voltaria para casa uma noite. Ela deveria estar na casa do Travis inflando boias da piscina. Sim, esse era um evento real na agenda deles, mas aparentemente eles terminaram cedo. Ela entrou bem quando eu carregava a torre do PC para fora da porta. Congelou na entrada, me olhando como se tivesse entrado em uma cena de crime. "Ryan, por que o apartamento parece tão vazio?" Olhei direto nos olhos dela e disse: "Talvez porque não é mais meu apartamento." A boca dela abriu, mas nada saiu. Pela primeira vez, nenhum roteiro do grupo para se apoiar. Carreguei a torre passando por ela, coloquei cuidadosamente no porta-malas. Quando voltei para dentro, ela ainda estava ali, parada, olhando para as prateleiras vazias como se tivessem traído ela. Foi nesse momento que ela percebeu o que realmente estava acontecendo. E foi aí que percebi que a parte divertida estava apenas começando. Kayla me seguiu até o quarto como se estivesse auditando a cena de um roubo. Ela ficou na porta, os olhos indo do armário meio vazio para a cômoda vazia, até a pilha de cabides dobrados no chão. Seu maxilar se tensionou. A voz dela quebrou. Você está se mudando." Fechei a última mala de viagem e joguei no ombro. "Parabéns, Sherlock." "Demorou, hein?" Foi quando o rosto dela mudou de choque para raiva, como se alguém tivesse acionado um interruptor. "Você está seriamente me deixando por causa de amigos? Por que eu não vou abandonar pessoas que estiveram comigo por anos?" Sentei na beira da cama, calmo como sempre, cotovelos nos joelhos. "Kayla, não é sobre você ter amigos. É sobre eu não querer morar em uma república universitária em que eu não entrei. Quer ser a babá em tempo integral do grupo? Beleza. Mas não espere que eu seja o sexto morador pagando metade das contas." Ela jogou as mãos para cima. "Isso é loucura. Você está me fazendo escolher entre você e eles." Ri, balançando a cabeça. "Não, estou me fazendo escolher. Pedi apenas uma noite." "Uma?"
Nosso aniversário. Você não conseguiu me dar isso porque, aparentemente, a pré-festa da Lena precisava de uma hype woman mais do que eu precisava de uma namorada. Isso é tudo que eu precisava saber. Os olhos dela estreitaram como se eu tivesse acabado de insultá-la pessoalmente. Você está distorcendo as coisas. Sabia no que estava se metendo quando começamos a namorar. Isso é quem eu sou. Sim, respondi, levantando-me com a mala na mão. Achei que você fosse alguém que queria construir algo. Mas parece que você só queria ser a mascote do grupo. Isso não sou eu. Ela me olhou como se eu tivesse falado em outro idioma. Então é isso? Você vai jogar fora 2 anos por causa de uma noite? Kayla, não foi uma noite. Foi formatura. Foi o casamento do meu irmão. Foi a cirurgia da minha mãe. Tudo ignorado porque Maya precisava desabafar ou Travis precisava de distração. 2 anos sendo plano B. Não sou idiota de me inscrever para o 3º ano. A boca dela se abriu como se quisesse discutir. Mas nada saiu. Ela apenas ficou lá, olhando o quarto meio vazio como se tentasse encontrar apoio nos móveis. Então veio a mudança. As lágrimas começaram, a voz dela baixou, e ela tentou a carta da nostalgia. E tudo que compartilhamos? Lembra quando fomos naquele show e encontramos Derek e Maya? Ou quando cozinhamos para todos durante o lockdown? Todas essas lembranças? Eu a interrompi. Você acabou de provar meu ponto. Cada lembrança que você citou foi relacionada ao grupo. Você nem consegue nomear um momento que fosse só nosso, sem eles. Ela congelou, lábios entreabertos, percebendo que eu tinha acertado em cheio. Coloquei a chave na cômoda e a peguei de volta. Vou deixar isso aqui depois de pegar o resto neste fim de semana, enquanto você estiver na festa da piscina da Lena. Sem sentido interromper o sagrado calendário do grupo. As lágrimas dela secaram instantaneamente, substituídas por fogo. Você não pode simplesmente ir embora assim. Isso não acabou, Ryan. Joguei a mala mais alto no ombro e sorri. Você está certa. Não acabou. Só acabou para mim. O resto de vocês pode continuar brincando de casinha. Ela me seguiu pelo corredor, voz aumentando a cada passo. Você é egoísta. Está jogando fora tudo que construímos só porque não consegue lidar com eu ter vida social. Parei na porta, me virei e encostei no batente. Não, estou jogando fora porque você não conseguiu lidar com um relacionamento. A diferença. Pela primeira vez, ela não teve resposta. Apenas ficou ali na sala, braços cruzados, ímãs do calendário do grupo ainda colados na geladeira como mandamentos. E então tentou uma última jogada. A voz dela quebrou novamente, agora tentando apelar à simpatia. Ryan, o que eu devo dizer a eles? Eles não vão entender isso. Vão pensar que falhei. Inclinei a cabeça. Diga a verdade. Diga que você priorizou ser a MVP do grupo em vez de ser minha namorada. Quer saber? Eu até escreveria para você se precisasse de um roteiro. Ela olhou fixamente, olhos marejados, mas dava para ver as fissuras. Ela não estava preocupada comigo. Estava preocupada com a aparência da separação diante do comitê dela. Abri a porta e joguei a última mala no porta-malas. Sentar naquele banco do motorista foi como finalmente respirar depois de muito tempo debaixo d'água. E eu soube naquele instante que ela não deixaria isso acabar em silêncio. Sábado de manhã, meu telefone começou a vibrar antes mesmo de eu sair da cama. No começo, pensei que fosse spam, mas não, era a Kayla. Chamadas perdidas seguidas. Uma avalanche de mensagens, precisamos conversar. Você não pode simplesmente desaparecer. Seja adulto. Eu não respondi. Se ela queria encerramento, poderia pedir ao comitê dela. Ao meio-dia, o grupo entrou na história. Travis me deixou um voicemail que soava como um diretor de escola do ensino fundamental tentando me repreender. Cara, você está sendo imaturo. Não pode simplesmente ir embora sem resolver. Apaguei no meio. 1 hora depois, Maya enviou uma mensagem enorme que terminava com: você está destruindo a família que construímos. Família. Quase cuspi meu café. Essas pessoas realmente achavam que compartilhar batatas fritas e fofocas era o mesmo que laços de sangue. Eu mandei uma mensagem apenas para calá-la. Nem percebi que estava casado com os Vingadores. Reunião de família encerrada. Silenciei o grupo depois disso. Ao anoitecer, recebi mensagens dos 4. Derek tentou a abordagem calma. Vamos nos encontrar, cara. Podemos resolver isso. Lena tentou a chantagem emocional. Kayla está arrasada. Ela não consegue comer. Maya tentou o moralismo. Abandoná-la sem aviso é abuso emocional. Abuso emocional? Por sair de um apartamento que paguei metade do aluguel? Sim, claro. Ignorei tudo. O silêncio acabou sendo gasolina no fogo deles. Domingo de manhã, finalmente senti paz no meu novo apartamento. Não devia me surpreender. Kayla devia ter visto o e-mail do contrato de aluguel no laptop que compartilhávamos. Porque lá estavam elas na minha campainha. Kayla. E atrás dela? O grupo inteiro. Eu realmente ri. Elas estavam do lado de fora como uma boy band de loja de $1.
alinhadas ombro a ombro. Kayla na frente, braços cruzados. O grupo se espalhou atrás dela como backing vocal. Peguei minhas chaves, saí e me encostei no batente. O que é isso? Power Rangers, se reúnam? Qual o plano, pessoal? Intervenção? Terapia de grupo? Kayla já começou. Autossuficiente para os vizinhos espiando pelas janelas, precisamos resolver isso agora. Você não pode simplesmente desaparecer e ignorar todo mundo. Somos adultos aqui. Inclinei a cabeça. Engraçado. Adultos geralmente sabem respeitar limites. Foi quando Travis estufou o peito e deu um passo à frente. Cara, você está sendo um pedaço de egoísmo. Você sabe o quanto está machucando ela? O quanto está machucando todos nós? Eu pisquei para ele. Todos vocês? Que loucura. Considerando que eu te conheço há menos de 2 anos. E metade do tempo você estava desmaiado no meu sofá. Como exatamente estou te machucando, Travises? Ele abriu a boca. Cale-se. Então murmurou algo sobre família. Levantei uma sobrancelha. Certo. Família. Exceto que, pelo que sei, família paga aluguel. Família compra mantimentos. Família não come minhas sobras e deixa caixas vazias na geladeira. Vocês não são família, cara. São aproveitadores com um grupo de WhatsApp. Isso deixou sem palavras. Maya começou a chorar então. De verdade, lágrimas de verdade. Você está nos destruindo. Você não se importa com o que isso faz com a Kayla. Cruzei os braços. Kayla se importava mais com a festa na piscina da Lena do que com a cirurgia da minha mãe. Ela se importava mais com as pré-festas de aniversário de vocês do que com nosso aniversário. Se ela não se importava comigo, por que eu deveria me importar agora? Lena tirou o celular e começou a gravar. Você vai se arrepender de dizer isso. Sorri. Perfeito. Certifique-se de pegar meu melhor ângulo. Talvez possa postar no TikTok do seu grupo. Ah, espere. Não funciona tão bem quando você parece palhaço. Derek, que estava em silêncio o tempo todo, tentou intervir. Ryan, vamos lá. Só estamos pedindo para você ceder um pouco. Ninguém está dizendo para nos abandonar completamente. Apenas não jogue tudo fora. Eu o interrompi. Derek, você tem uma noiva. O que acontece quando Emma disser que está cansada desse culto do grupo? Você vai faltar ao seu próprio casamento para garantir que Travis tenha seus nachos de sexta-feira? Exatamente. Cresça. O rosto dele ficou vermelho. Ele não respondeu. Kayla finalmente explodiu, a voz tremendo de fúria. Isso não acabou. Você não pode simplesmente terminar assim. Passamos por muita coisa. Dei um passo à frente, então eles recuaram um pouco. Kayla, acabou no segundo em que você me disse que sou temporário e seus amigos são permanentes. Você fez sua escolha. Só estou segurando você a ela. O silêncio que se seguiu foi ouro. Peguei meu celular, rolei a tela e levantei. Vocês têm 30 segundos antes que eu chame a segurança. Agora 29. Eles apenas ficaram ali, murmurando, se mexendo, como se não soubessem o que fazer. Comecei a contar em voz alta. 25, 24, 23. Quando cheguei a 20, eles saíram como colegiais pegos fumando atrás do ginásio. Kayla foi a última a se mover, olhando para trás com raiva. Você vai se arrepender disso, Ryan. Vai ficar sozinho quando eles se forem. Fiz uma saudação preguiçosa. Melhor sozinho do que cuidando de um berçário. A segurança chegou um minuto depois, perguntou se eu queria registrar um boletim. Disse que não, contanto que eles permanecessem longe. O guarda riu e disse, não se preocupe, vamos ficar de olho. Pareciam prestes a iniciar uma flash mob. Voltei para cima, fechei a porta e finalmente me sentei em paz. Meu celular vibrou algumas vezes naquela noite, mas não respondi. Na segunda-feira de manhã, as ligações diminuíram. Na quarta-feira, as mensagens mudaram de chantagens emocionais para insultos. Covarde, controlador, sugador emocional. Eu apenas silenciei cada número, um por um. Deixe-os gritar no vazio. A parte engraçada? Para pessoas que alegavam ser família, eles cederam rápido quando alguém estabeleceu limites. Eles não eram um grupo. Eram apenas codependentes, agarrados uns aos outros porque ninguém mais os suportaria. E lá no fundo, Kayla sabia disso. Por isso ela não ia parar. Depois de toda a cena de Vingadores do orçamento, fora do meu prédio, a vida ficou realmente tranquila. E por tranquila, quero dizer abençoadamente normal. Nada de grupo de WhatsApp tocando às 2 da manhã. Nenhum tênis aleatório no meu corredor. Ninguém deixando latas de refrigerante vazias no meu balcão. Meu novo apartamento não era grande. Colchão no chão. TV sobre uma caixa. Mas era meu. E isso foi melhor do que qualquer coisa que eu tinha tido nos últimos meses. A primeira coisa que fiz foi chamar alguns velhos amigos que eu não via há séculos. Comemos asas, assistimos a um jogo, zoamos como se nada tivesse mudado. Engraçado como liberar seus fins de semana de deveres de babá de repente te dá tempo para os amigos de verdade.
Um deles até brincou: "Caramba, Ryan, você desapareceu como se tivesse entrado para o programa de proteção a testemunhas." Eu apenas ri e disse: "Sim, mas as pessoas de quem estou me escondendo são viciadas em selfies de grupo, não em crimes." E então veio Julia. Conheci ela através de um amigo em comum em um churrasco. Ela não era chamativa, sem apelido de grupo, sem moletons combinando. Apenas relaxada, engraçada e realmente prestava atenção quando você falava. Jantamos na semana seguinte, só nós dois. E juro, parecia estranho ela não ter checado o celular nenhuma vez. No meio da refeição, me peguei esperando que ela olhasse as notificações. Mas não. Ela apenas ficou ali. Ouvindo. Rindo. Jogando o sarcasmo que combinava com o meu. Foi aí que percebi: então é assim que namora normal se sente. Enquanto isso, boatos sobre o vínculo perfeito do grupo começaram a se espalhar. A noiva do Derek, Emma, aparentemente não tinha paciência para o culto do grupo. Ela disse diretamente que se ele quisesse construir um futuro, não poderia continuar brincando de adolescente com Kyla e companhia todos os fins de semana. Derek tentou equilibrar por um tempo, mas o planejamento do noivado mais a família da Emma rapidamente superaram as festas na piscina da Lena. Pelo que sei, ele agora só aparece nas coisas do grupo uma vez a cada poucas semanas, e mesmo assim sai cedo. A história de Maya foi ainda melhor. Ela recebeu uma promoção no trabalho. Boa para ela. Mas isso envolvia uma mudança. Portland. Quando ela contou, Kyla aparentemente tratou como um funeral. Amigos de verdade não se abandonam por oportunidades de carreira, disse ela. Sim, porque aluguel se paga com pulseiras de amizade, certo? Maya ainda tentou manter contato com chamadas de Zoom, mas Kyla aparentemente continuou dando o ombro frio. Comportamento de melhor amiga realmente apoiadora. E a cereja do bolo? Lena e Travis. Por anos eles faziam aquele vai-e-vem que todos fingiam não existir. Bem, agora estava oficialmente acontecendo. Sério o suficiente para que eles começassem a aparecer como casal, não apenas sumindo após as noites do grupo. Isso acabou instantaneamente com a desculpa favorita da Kyla sobre como o grupo precisava dela, por causa do equilíbrio que ela fornecia. Quando Lena e Travis se juntaram, metade do combustível do drama secou. E Kyla? Ela odiou. Pelo que dizem, ela continuava questionando o que aconteceria se eles terminassem, como se fosse um desastre natural que o grupo precisava se preparar. Então, no espaço de alguns meses, o pequeno império deles desmoronou. Derek fora. Maya fora. Lena e Travis trancados em sua própria bolha. Sobrou apenas Kyla, de pé, segurando os restos como a última criança numa festa de aniversário em que ninguém apareceu. E essa é a parte que me matou. Ela começou a dizer às pessoas que todos estavam puxando Orion. Palavras dela, não minhas. Derek estava puxando Orion ao priorizar Emma. Maya estava puxando Orion ao focar na carreira. Lena e Travis estavam puxando Orion ao escolherem um ao outro em vez do grupo. Aparentemente meu nome se tornou gíria para amadurecer. Eu deveria ter registrado a marca. A ironia era perfeita. Ela me chamou de egoísta por querer equilíbrio. Mas agora que o grupo estava diminuindo, de repente era uma tragédia. De repente, todos estavam atraindo. Ela contou aos conhecidos que eu tinha plantado a semente do abandono, como se eu fosse algum líder de culto sussurrando independência em seus ouvidos. Se ao menos eu tivesse esse tipo de poder. Enquanto ela se afundava no drama, eu realmente estava me divertindo pela primeira vez em anos. Fui a um show com Julia e alguns amigos dela. Ninguém exigiu 5 fotos de grupo antes da primeira música. Ninguém ficou bravo porque as batatas fritas não foram divididas igualmente. Ninguém tratou sair à meia-noite como uma traição. Apenas pessoas se divertindo. Depois, Julia se inclinou e disse: seu ex realmente te tinha preso em uma situação estranha, né? Eu sorri. Sim, era como namorar alguém com 4 acompanhantes permanentes. Não recomendo. Quando cheguei em casa naquela noite, tinha 6 chamadas perdidas de números desconhecidos. Não me dei ao trabalho de checar. Eu já sabia do que se tratava. Kyla vasculhando celulares descartáveis, desesperada para me fisgar de volta. O problema é que ela não entendia a matemática. Um cara saindo era um incômodo. 4 pessoas se afastando? Isso foi um choque de realidade. E a realidade era que o grupo só funcionava porque todos colaboravam. Uma vez que as pessoas começaram a viver suas próprias vidas, toda a estrutura desmoronou como uma torre de Jenga mal feita. E tudo que eu tinha que fazer era me afastar. Mas, claro, Kyla não podia deixar por isso mesmo. Uma semana depois de ouvir sobre ela reclamando que todos estavam fazendo um Ryan, meu celular vibrou com um número que eu não reconhecia. Contra meu bom senso, atendi. Ryan, sou eu. Eu não disse nada. Eu sei que você tem me ignorado, ela continuou apressadamente. Mas tenho pensado muito. Talvez possamos tomar um café. Só conversar. Eu ri. Conversar sobre o quê? Como está a coleção de boias da Lena? Silêncio na linha. Então, um suave. Eu errei. Eu vejo isso agora. Não percebi o quanto estava te afastando. Desliguei sem dizer uma palavra. Aquilo deveria ter sido o fim.
Mas Kayla não foi feita para sutilezas. Nos dias seguintes, ela enviou mensagens como: agora eu entendi. Não equilibrei as coisas. Vejo o que você quis dizer sobre prioridades. Você estava certo sobre tudo. Todos os grandes hits, meses atrasados. Mostrei uma para Julia, e ela riu. Então agora ela quer te rebatizar como coach da vida dela? Aparentemente, disse eu. Mas minha agenda está cheia. Fiquei em silêncio. Esse silêncio provavelmente a deixou mais louca do que qualquer resposta que eu pudesse ter dado. Então veio o encontro inesperado. Julia e eu estávamos em um restaurante italiano no centro, jantando antes do cinema. No meio da minha massa, notei uma risada familiar do outro lado da sala. Olhei. Lá estava ela. Kayla, sentada em uma mesa de canto com Travis e Lena. Claro. Ela me viu antes que eu pudesse desviar o olhar. Os olhos dela se arregalaram, e dava para ver os pensamentos girando na cabeça dela. Eu vou até lá? Vou causar cena? Julia percebeu minha atenção. X. Ela adivinhou. X, confirmei. Para seu crédito, Kayla não veio correndo imediatamente. Mas, quando Julia e eu estávamos saindo, ela nos interceptou na saída. Ryan. Ei. Posso falar com você um minuto? Julia apertou minha mão e disse que esperaria no carro. Foi o movimento mais suave que ela poderia fazer. Kayla parecia diferente. Cansada, talvez. Ou talvez fosse apenas o fato de que, sem o grupo apoiando, ela parecia menor. Eu sei que você tem me ignorado, disse rapidamente, como se tivesse ensaiado no espelho. E eu entendo por quê. Eu só queria dizer que você estava certo. Sobre tudo. Sobre equilíbrio. Sobre prioridades. Sobre eu não saber como ser parceira. Eu vejo isso agora. Assenti. Agradeço. Os olhos dela procuraram os meus. Não estou pedindo outra chance. Só precisava que você soubesse que agora entendo. E sinto muito. E pela primeira vez, parecia real. Sem desculpas, sem referências ao grupo, apenas honestidade direta. Assenti novamente. Bom. Então estamos na mesma página. Ela olhou para o estacionamento, onde Julia esperava pelo carro. Os lábios de Kayla se curvaram em um sorriso triste. Ela parece legal. Espero que saiba o que tem. Sabe? Disse simplesmente. E isso foi tudo. Ela voltou para dentro. Eu caminhei até o carro. Julia perguntou se eu estava bem. E percebi que realmente estava. Uma semana depois, a notícia se espalhou pelos conhecidos. O grupo estava oficialmente acabado. Derek estava totalmente focado no planejamento do casamento com Emma. Maya se estabelecendo em sua nova vida em Portland. Lena e Travis completamente focados um no outro. Nenhum grupo necessário. Kayla, por sua vez, ainda enviava mensagens nostálgicas do tipo lembra quando no grupo antigo. Tentando manter vivo. Ninguém respondeu. Essa foi a parte que me impressionou. Ela não percebeu até que fosse tarde demais. Relacionamentos. Amizades. Parcerias. Qualquer uma dessas só funciona se ambos investirem de verdade. Quando alguém percebe que está desperdiçando energia, simplesmente sai. Eu não desperdicei mais nada. Coloquei esforço onde importava, cortei onde não importava. Matemática simples. No último fim de semana, Julia conheceu alguns dos meus amigos. Sem hierarquia de grupo. Sem regras implícitas. Sem lealdade ao grupo. Apenas adultos normais, rindo, se divertindo. Em um momento, Julia se inclinou e disse, isso é tão fácil. E sim, era. Essa é a diferença. Então, o que aprendi? Às vezes, o melhor movimento não é dar ultimatos ou implorar para que alguém veja seu lado. Às vezes, o melhor movimento é empacotar suas coisas, sair e deixar que as escolhas deles desmoronem ao redor. Kayla queria testar se o grupo dela sempre estaria lá depois de mim. Parece que finalmente teve sua resposta. E eu? Eu não apenas saí. Eu fui embora de cabeça erguida.